Olá, povo de Deus, a paz do Senhor esteja em vossos corações. Hoje nós estamos iniciando o nosso programa Visão e Atitude com o pastor Roberto Rodrigues. Durante esse período nós estaremos sempre trazendo uma palavra, trazendo algo da parte de Deus para os vossos corações. Hoje eu quero agradecer a sua audiência, vocês internautas que têm nos acompanhado. Gostaria que vocês também compartilhassem esse vídeo, copiassem o nosso link, divulgassem, porque o programa Visão e Atitude, ele traz uma palavra de edificação ao teu coração. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia Sagrada, um texto que fala muito ao meu coração. E tenho certeza, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, vai também ser edificado por esta palavra. Se encontra em Mateus, no capítulo 16, a Bíblia Sagrada vai nos dizer no versículo de número 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, nós encontramos neste texto Jesus fazendo uma indagação, Jesus perguntando aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo a respeito do Cristo. E os discípulos então vai estar revelando, dizendo que as pessoas estavam vendo ele como um dos profetas, outros dizendo que seria Elias, João Batista. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus agora quer saber dos seus discípulos como os discípulos estavam enxergando o Cristo. Dá a entender que naquele momento há um silêncio, né? E aquele silêncio faz com que Simão, ele toma a atitude de trazer uma revelação muito forte. E ele vai dizer, respondendo a Cristo, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Esta indagação vai fazer com que Cristo traz algo muito forte. O Senhor vai dizer para ele, falando que não foi carne nem sangue, mas sim o Pai que está no céu que revelou. É interessante isso, porque aquela revelação de Simão traz uma visão que talvez muitos discípulos não conseguiram enxergar. Talvez os discípulos estavam como a multidão, enxergando Jesus como um dos profetas. Mas Simão consegue ver a divindade de Cristo. E essa divindade vai fazer com que Cristo vai expressar essa palavra que não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que revelou. E o Senhor ali vai instituir algo muito forte. Vai dizer que através daquela pedra, que é a pedra de esquina, que é o próprio Cristo, ele estaria edificando a sua igreja. E é sobre esta igreja que eu gostaria de te chamar a atenção. Jesus está falando que vai edificar uma igreja aqui na terra. E a pergunta é: que modelo de igreja é esta que Cristo edificou na terra? Porque quando Cristo fala desta edificação, primeiro ele vai falar que essa igreja está fundamentada, ela está em cima de um fundamento maior. E este fundamento maior não é Pedro, como muitos pregam, como muitos ensinam. Este fundamento maior é a pedra de esquina, é Jesus de Nazaré, o próprio Cristo. E esta igreja estaria edificada
em Cristo Jesus. Uma vez uma igreja edificada, ela passa então agora a estar sendo responsável de anunciar o Cristo vindouro. Uma vez uma igreja instituída, ela está agora com a responsabilidade de ser a porta-voz deste Cristo. E nós avaliamos que nos dias a qual nós vivemos, nós temos visto muitos modelos de igreja. Nós temos igreja de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto, e isso bate um ponto de interrogação. Qual o modelo da igreja verdadeira? O modelo da igreja verdadeira, primeiro, é uma igreja que está fundamentada em Cristo. Uma igreja onde Cristo é o centro. Uma igreja verdadeira é uma igreja onde ela propaga Cristo como Senhor e Salvador desta igreja. A segunda característica desta igreja verdadeira é uma igreja que ela está fundamentada na palavra do Cristo. Ela não está fundamentada em dogmas de homens. Ela não está fundamentada em placas ou instituições. Eu costumo dizer que a igreja, ela se divide como organismo vivo e como organização. Como organismo vivo, ela não depende de placa, não depende de estatuto, não depende de ata, não depende de cargos, ela depende das coisas espirituais. Ela depende da oração, depende da palavra, depende do arrependimento, depende do amor, depende do perdão, depende da graça de Cristo. Isto é pontos de uma igreja viva. Mas uma igreja organização, ela depende de uma placa, depende de estatuto, depende de normas de homens, de alguns costumes de homens. E o Senhor respeita essa organização. Mas o segredo de tudo é que esta organização não pode ser a priori, ela não pode ser a direção da igreja. Porque o que leva uma igreja a ser referenciada como uma igreja de Cristo, quando ela passa a ser uma igreja viva. Quando uma igreja que ela prega o amor, prega o perdão, prega o arrependimento, ela prega a salvação e ela prega principalmente o reino de Deus. Uma igreja que se preocupa com o reino de Deus é uma igreja que está alicerçada em Cristo Jesus. Nós devemos cada vez mais entender que a nossa função, que o nosso dever como igreja é estar zelando por aquilo que é verdadeiro, pelo aquilo que é certo e correto diante dos homens. A igreja, uma vez edificada, ela passa então a ser referência para a sociedade. A sociedade tem que enxergar em nós um modelo de uma igreja que atrai pessoas para o reino. As pessoas não podem vir para a igreja querendo só as bênçãos do Senhor. As pessoas precisam vir para a igreja para ser alimentada pelo aquilo que produz vida nelas, aquilo que produz esperança nelas. Porque se eu quero só apresentar as bênçãos são passageiras, mas o reino de Deus ele é eterno. A cura ela é passageira, mas o reino de Deus é permanente. E a igreja precisa se preocupar com isso, se preocupar em pregar aquilo que é eterno, aquilo que leva as pessoas a pensar na eternidade e uma eternidade com Cristo. Eu quero pensar com vocês que nós estamos vivendo uns dias difíceis, nós estamos vivendo uns dias trabalhosos e nós encontramos uma crise na identidade de uma igreja. Precisamos nos preocupar que tipo de modelo de igreja nós pertencemos. Que tipo de igreja, modelo de igreja nós estamos propagando. Uma igreja que está produzindo frutos de arrependimento ou uma igreja que está inchada? Uma igreja que tem quantidade, mas não tem qualidade, ou uma igreja que tem quantidade com qualidade? Porque muitos acham que
a quantidade ela é prejudicial. Não, eu entendo que a visão de Cristo é uma visão que se preocupa também com quantidade. Jesus começa o seu ministério só, de repente ele ganha mais 3, vem 12, vem 70, e de repente ele quer toda a humanidade, o mundo todo. Ele ordena a cumprir o ide, pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, ele manda ensinar, ou seja, a preocupação de Cristo é uma igreja que cresça, uma igreja que evolua, mas com zelo do ensinamento. Você vai ver que em Marcos, no capítulo 16, o Senhor vai ordenar pregar. Ele vai dizer ide, que no original quer dizer indo, ou seja, aonde você for, você prega. Pregar é a função da igreja. Mas em Mateus, o Senhor, ele vai se preocupar, ele vai dizer agora, não pregar, ele vai dizer ide e ensinai. Ou seja, eu prego e eu ensino. Eu prego e eu ensino. A prova disso, em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, quando a igreja está sendo instituída ali, vocês vão ver que Pedro prega. Ele prega e quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Mas na frente, nos versículos que vão suceder, vai dizer agora que Pedro vai ensinar. Então ele prega para poder anunciar as boas novas, as pessoas se convencem pela pregação, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, e agora ela passa por um processo de discipulado, que é o ensinamento da palavra. E agora as pessoas precisam entender isso, que eu como igreja, instituição, reino de Deus, eu devo me preocupar em propagar, mas eu preciso também me preocupar com ensinar, com preparar, com discipular. Porque uma igreja sólida, ela se preocupa com o ensinamento da palavra de Deus. Então, quando Cristo fala que estaria edificando uma igreja, ele está edificando o modelo de uma igreja sólida, de uma igreja que faça diferença. Eu quero deixar esta palavra ao teu coração e dizer para vocês, leve a propagação da palavra de Deus. Viva uma igreja edificada em Cristo. E assim você estará vivendo o reino de Deus e sendo exemplo para aqueles que olhar para você como igreja, poder se espelhar e poder também cada vez mais chegar a Cristo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa derramar de todas as sortes de bênção, em nome do Senhor Jesus. Abraço do pastor Roberto. E aí?